Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados e queridos irmãos. Meu desejo é que você esteja bem, que a palavra venha alcançar o seu coração de uma forma toda especial. Quero trazer uma palavra sobre olhando para a cruz. O texto é Lucas capítulo 23, versículo de número 41, que diz assim: Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olhando para a cruz. A gente fala de cruz, então logicamente a gente fala de sacrifício, entrega, troca. A gente fala de morte, a gente fala de vida, de ressurreição. Então, olhando para tudo isso que aconteceu naquela cruz, para o sacrifício de Jesus, o que nós vamos entender quando a gente olha para a cruz? Então, a cruz, para muitas pessoas, é tão somente um símbolo religioso. Muitas vezes usam ela simplesmente como símbolo. Não evoca nenhum sentimento de contrição e de reflexão. O apóstolo Paulo ele vai afirmar o seguinte, que para os que se perdem, para os que perecem, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. Mas para nós que cremos, que somos salvos pela palavra, pela misericórdia e bondade de Deus, é o poder de Deus. Então a cruz tem uma mensagem para nós. A cruz tem um significado muito grande para nós, vai muito mais além do que um símbolo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo de número 17, a mensagem da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando você compreende a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, que você começa a ouvir a palavra, se detém a receber a palavra, você sente poder. Você sente um poder tão sobrenatural na sua vida que você já não olha mais para o mundo como você olhava. Você já não vive mais como você vivia. Cada palavra pregada, anunciada, palavra de Deus, é assim um fortalecimento, é uma alegria que te dá ânimo para você se fortalecer. Por isso que é importante nós estarmos ligados na palavra e estudando a palavra. Vamos estudar um pouco sobre grandes verdades que a cruz de Cristo nos revela. A primeira é que a cruz de Cristo revela grande amor de Deus. Naquela cruz, naquele sofrimento, naquela dor, é revelado o grande amor de Deus por cada um de nós. A segunda verdade é que a cruz de Cristo revela a justiça de Deus. A terceira, a sabedoria e o poder de Deus. Em quarto lugar, a cruz revela a glória de Deus. Pega a sua Bíblia e vamos juntos caminhar um pouquinho na palavra. Então, a cruz de Cristo revela o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, que prova maravilhosa. É Deus provando ali na cruz do Calvário o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí é exatamente aquele fato, aquela questão, quando eu falei para você que quando nós compreendemos o poder do Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é poder para nós. É poder de Deus. Na cruz, Deus provou o seu amor para com a humanidade caída no pecado. Mesmo nós estando ainda no pecado, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito oferecido do Pai. Em Hebreus 10, versículo de número 12, porém,
tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele cumpriu, fez apenas um sacrifício. Através daquele sacrifício, ele conseguiu conquistar todos os direitos para que hoje nós pudéssemos viver uma vida de fé, sabendo que o necessário ele conquistou por nós ali na cruz do Calvário. Então ele era o Cordeiro de Deus, capaz de tirar o pecado do mundo. Cristo não morreu por pessoas boas, mas por injustos e pecadores. Jesus veio chamar os perdidos. Então por que a cruz fala de amor? Exatamente por essa questão. Deus ama tanto o homem. Por mais que o homem seja teimoso, por mais que o homem seja ignorante, por mais que o homem seja cego, por mais que o homem esteja no estado de miséria, de pecado, mas o amor de Deus alcança esse homem. Porque a Bíblia diz que ele se entregou por nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é capaz de tirar todo o pecado, assim o homem compreenda e confesse o nome de Jesus. Cristo não morreu por pessoas boas, mas exatamente para aquele que está perdido. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 29, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes Jesus chegou para um homem pecador? Jesus ali se comunicou com mulheres cheias de pecado, que até os fariseus, saduceus criticavam. Mas Jesus, quando ele chegava naqueles lares, quando ele se aproximava daquelas pessoas, ele estava ali como uma porta aberta para que aquela pessoa compreendesse o perdão, o amor de Deus por elas. E na medida que aquela pessoa compreendia, era como se a pessoa entrasse por aquela porta e encontrava o perdão, a salvação e a vida. E assim é para mim e para você hoje. Então a cruz revela esse grande amor. A morte de Jesus foi a propiciação. 1 João 4, versículo de número 10, vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, o propiciatório era a tampa da arca da aliança sobre a qual o sumo sacerdote ele borrifava o sangue do animal sacrificado no dia da expiação. Propiciação era um ato para aplacar a ira de Deus. Assim era satisfeita a sua santidade e justiça. O resultado era o perdão do pecado, a restauração do pecador, a comunhão com o Criador. Então, olha, o sangue de Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, a ira de Deus é afastada de nós e nós temos por garantia a salvação eterna. Enquanto lá no Antigo Testamento eles apenas borrifavam com o sangue daquele animal que seria sacrificado a tampa da arca, que seria chamado ali de propiciatório, e aliviavam um pouco aí a ira de Deus. Agora olha o que o Senhor Deus faz através do seu Filho lá na cruz do Calvário. O próprio sangue do Cordeiro Imaculado Jesus é derramado, e através daquele sangue, então, nós fomos livres da ira de Deus, porque nós fomos perdoados e salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. João capítulo 2, versículo de número 2 diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, na verdade. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A justiça de Deus,
ela se revela de uma forma toda especial, através da bênção que é a salvação das nossas vidas. O amor de Deus atrai os corações para Ele. Em Lucas capítulo 23, do 39 a 43, você vai ver ali 2 ladrões que foram crucificados. E um estava de um lado e o outro do outro lado de Jesus. Mas quando um olha para Jesus com um olhar de socorro, de humildade, e ele pede a misericórdia de Deus, é exatamente porque ele, olhando para Jesus, ele se sentiu atraído. Ele viu que em Jesus havia grande amor. E o pecador, irmãos, ele se sente atraído pelo amor do Senhor. Por mais que o homem peque, erre, mas quando ele dá atenção, quando ele escuta a palavra, ele sente uma atração forte por Deus, porque ele sabe que só ele pode mudar. E aquele ladrão teve esse reconhecimento. Ele se sentiu atraído por Jesus. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. O amor de Deus é inexplicável. Como que a gente vai explicar um amor desse? Como que a gente vai explicar um Deus que ama o perdido, um Deus que ama aquele que está condenado, mas quando se volta para Ele, por pior que seja, seja ele ladrão, seja ele o que for, mas se ele pedir perdão, se ele se humilhar, Deus vai perdoar e Deus vai restaurar a vida dele. Então Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz infame, né? Para provar o amor de Deus pelos pecadores. Meu querido, se sinta amado por Deus, meu irmão, minha irmã. Você que escuta esta palavra, talvez você nunca parou para pensar, mas pensa nisso, irmão. Eu não te conheço, mas Deus conhece a sua vida. E Ele tem o amor para revelar para você. E esse amor, ele vai preencher todo o vazio do teu coração. É o próprio Jesus. Então a cruz de Cristo revela a justiça de Deus. Além do amor, desse grande amor, um amor que perdoa, um amor inexplicável, um amor incessante, um amor que não tem fim. Então ela também vai revelar, a cruz vai revelar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o atributo pelo qual o Senhor, ao tratar as pessoas, age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Ele é amor, mas ele também age com justiça. Então, por isso, muitas vezes ele pune o incrédulo, como também o seu próprio povo. Ele age sempre com imparcialidade. Deus é justo e ama a justiça. Salmo 119, no versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, quando Deus está aplicando a justiça, quando Deus está chamando a atenção, tratando com o homem, às vezes o homem pensa que está sendo maltratado. Não, Deus está aplicando a justiça dele. Tem situações nas nossas vidas que nós precisamos da justiça de Deus. Não adianta você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, não adianta você querer se vingar. A Bíblia diz que entrega ao Senhor todas as situações da sua vida, todas as causas, ainda que seja impossível, porque Deus fará justiça. E mesmo quando Ele está agindo com justiça, Ele está ali abençoando o homem. A cruz de Cristo revela o amor de Deus, revela a justiça de Deus, a sabedoria e o poder de Deus. O que é a sabedoria? A mensagem do Evangelho. Embora que muitos olham para essa mensagem e continuam vendo ela como se fosse uma loucura, mas ela é sabedoria, é poder de Deus e pode fazer do homem um novo homem na presença do Senhor. O homem morre, ele entrega aquela vida errada dele, ele troca por uma nova vida. Essa morte é uma morte espiritual, ele renasce, ele é restaurado. Deus fez Jesus vir até onde nós estamos, a terra, se fez homem, se materializou,
assumiu a forma de homem. Na verdade, ele nasceu pelo meio natural. Forma de se materializar, que eu falo a forma mais natural possível. Ele nasceu através da mulher, de Maria, e ali veio a este mundo para viver, para morrer e para redimir toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz. A mensagem da cruz é de reconciliação do mundo com Deus. A Bíblia diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então tem tanta gente pensando, irmãos, que sabe, que conhece, mas quando se depara com a verdade de Deus, percebe que a mente precisa ser sarada, ser curada, que precisa da real sabedoria e do verdadeiro poder, que é o poder de Deus. E Paulo entendeu isso aí. Então, mesmo que alguém o julgasse, mesmo que alguém afirmasse que ele estava louco, mas ele estava exatamente defendendo a sua fé e dizendo: Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Tenho essa sabedoria de Deus para viver uma vida inteligente, para desenvolver uma vida abençoada, para conquistar. Só através do reconhecimento do sacrifício de Jesus da cruz do Calvário você terá uma mente saudável, coração, aleluia, voltado para Deus. Poder. Então a mensagem revela poder. Além de sabedoria, poder de Deus. A cruz poderia ser até interpretada como sinônimo de fraqueza. Poderia. Porque afinal o Filho de Deus fez-se homem, deixou a sua glória, humilhou-se e morreu naquela cruz. Então alguém pode olhar e, como já ouvi alguém falar, dizendo que tê-lo como se fosse um Jesus fraco, porque morreu. Mas eles esquecem, irmãos, que Jesus morreu porque ele decidiu, foi ele que quis. Então foi ele que assumiu o meu lugar, o seu lugar. Como Cordeiro Imaculado, o sacrifício vicário, assumiu o nosso lugar. Só que quem pensa que ele só morreu ali, está completamente enganado. Ele realmente morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Que maravilha. Então Jesus passou por momentos de intensa agonia antes da crucificação. Sim, passou. Passou por momentos de agruras, por momentos ali, irmãos, que nenhum de nós acredito que não suportaríamos. Com certeza, para nós a palavra da cruz é poder. É poder de Deus, é graça de Deus, é alegria do céu. Então, por pior que você esteja, mas quando você escuta a palavra, quando você vive a palavra, quando você se alimenta da palavra, então você se fortalece, você se levanta e você consegue ver além de qualquer situação difícil na sua vida, porque o Senhor já garantiu o futuro abençoado para todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. E Ele garantiu isso lá na cruz do Calvário, através da sua atitude de amor, de justiça, de sabedoria e de poder. Então a cruz revela a glória de Deus. A expressão bíblica glória do Senhor refere-se ao resplendor, à presença de Deus habitando entre o seu povo. Quando Salomão orou para consagrar o templo que havia construído, a glória de Deus encheu o lugar, e a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Reis 8, de 10 a 11, que o templo ali que havia sido construído foi cheio da glória de Deus. O Senhor encheu aquele lugar de glória, de modo que nem os sacerdotes que estavam ali conseguiam ficar ali naquele lugar. Era muita glória, era muito poder. Então, essa glória revelada a nós, por isso que eu falei, quando o homem ou a mulher se coloca na disposição de Deus para receber a palavra, para receber o Espírito Santo de Deus, para desfrutar
das bênçãos que Deus tem para nós. Nós temos muitas bênçãos reveladas, preparadas para aquele que crê, os dons espirituais, as ferramentas de Deus, o perdão, o amor, a alegria, a presença de Deus. Então a glória de Deus envolve muitas vezes esse homem, esta mulher, que agora é casa, é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele enche de glória, ele transborda esse vaso, né? A sua vida como vaso nas mãos de Deus transborda de poder. E aí você sente essa glória. É a glória de Deus na vida daquele que recebe, irmãos, que prepara. O templo foi preparado ali para adoração a Deus, e agora o templo somos nós. Então, quando nós consagramos, quando nós jejuamos, quando nós oferecemos o nosso ser ao Senhor, a glória de Deus se manifesta de uma forma tão maravilhosa. Por isso que tem horas que você chora, você canta, você fala em línguas estranhas, você profetiza, Deus usa, Deus se manifesta, e às vezes o mundo não entende, mas é a glória de Deus na nossa vida, louvado seja Deus. Por isso declarou Paulo: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos se extraviaram, todos se afastaram. Todos estão vivendo na sua imundícia, no seu pecado, na sua vida, segundo a sua vontade, se afastaram. Então, mas todos carecem da glória de Deus, dessa glória que renova o coração, que muda o coração, dessa glória que dá uma nova visão, uma nova mente, um novo entendimento. Todos carecem. Vamos ver aqui, irmãos, em 2 aos Coríntios 3,18, a gente conclui. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, louvado seja Deus. É de glória em glória que nós vamos sendo transformados na presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra do nosso Senhor. Amém? Em Cristo podemos contemplar a glória do Senhor. Com sua morte rasgou-se o véu. E agora podemos adentrar no Santo dos Santos. Olha que maravilha, né? No Santo dos Santos. Por meio do sacrifício de Jesus, podemos contemplar com o rosto desvendado a glória do Senhor. Aquilo que eu acabei de ler. Então nada te impede de entrar na presença de Deus. Nada impede o homem de adorar a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. O Senhor nos deu livre acesso através da morte dele lá na cruz, do sacrifício dele na cruz. Então ele nos dá total acesso para que nós possamos entrar na presença de Deus e contemplar a glória do Senhor. Então, a mensagem da cruz para nós revela o amor de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria e o poder de Deus e a glória de Deus. Então Jesus ofereceu o sacrifício perfeito a Deus. Ele se entregou, ele morreu, ele reconciliou o homem com Deus, ele assumiu o meu, o seu lugar, ele restaurou as nossas vidas, a nossa sorte, e hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Não somos só criaturas de Deus. Você é filho de Deus, amado por Deus, servo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E com certeza, Ele vela por nós. Amém? Deus abençoe a sua vida, a graça e a paz do Senhor.